pupilinhos, tudo bom com vocês? E olha só, uma aula de resolução de exercício somente com resolução de exercício de interpretação e compreensão textual. Ou seja, nós aplicaremos toda a parte teórica que nós aprendemos na aula que vai aparecer aí em cima para você e também no link na descrição, tá bom? Então, se você não assistiu, eu indico a você que assista a essa aula da teoria, uma aula que tá bombando aqui no YouTube, que eu explico qual que é a diferença entre interpretar e compreender um texto, e também tem uma pequena resolução de exercício lá. E hoje eu trago este exercício apenas para que nós pratiquemos tudo que eu ensinei naquele primeiro vídeo. Então é óbvio, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que sentar o dedo nesse like incrível, maravilhoso, se inscrever nesse canal e não se esqueça que as matrículas para a nossa nova turma na plataforma já estão abertas. Então basta você clicar no link da descrição e efetuar e garantir a sua vaga, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui a resolução. Vai aparecer em tela cheia sempre para você. Eu peguei um exercício de nível intermediário do analista TJ do Rio de Janeiro e ele mostra aqui um texto pra gente. Eu parto do pressuposto que você assistiu aquela nossa aula sobre interpretação e compreensão de texto e já entendeu a questão dos níveis de leitura que nós temos que aplicar quando a gente faz uma resolução de exercício. E dando uma olhada, eu sempre explico para vocês o seguinte, nunca comece lendo direto o texto. Você sempre tem que bater o olho nos exercícios. Neste caso, eu peguei um texto, certo? E tem 4 exercícios que são resolvidos baseados nele. Então, são 4 exercícios sequentes que são baseados nesse texto. Então, é aquele clássico que a gente já conhece. Texto para as questões de 1 a 4, beleza? Vamos, primeira coisa, a gente lembra que tem que sempre dar uma olhada no enunciado dos exercícios. Então, vamos olhar o enunciado do exercício 1. Olha lá, exercício número 1. Segundo o texto, a melhor qualidade de vida depende... Então, lembrando da nossa aula que eu explico a teoria, quando que a gente sabe que o exercício é de interpretação ou de compreensão de texto, logo de cara ele já fala aqui, ó, segundo o texto, tudo bem? Então, já há uma indicação para nós que é um exercício de compreensão textual. Por que compreensão textual, gente? Ora, se é segundo o texto, está escrito no texto. Então, eu vou achar essa informação lá. Olha só, é engraçado que a gente nem leu o texto, mas a gente já subentende que fala sobre melhor qualidade de vida. A gente não sabe de quem, do que, referente ao que, mas nós saberemos daqui a pouquinho ao ler o texto. Exercício número 2 traz o seguinte. O autor cita o exemplo de Los Angeles para... O autor cita um exemplo, também é um exercício de compreensão textual. Ele cita para, então a gente tem uma ideia aqui de finalidade. Finalidade. Tudo bem? Logo, tá escrito no texto pra gente também, ok? Então, a gente não sabe muito sobre o texto, mas está escrito, o autor cita um exemplo de Los Angeles. Então, é um texto que vai falar alguma coisa e Los Angeles é um exemplo. Exercício número 3, referente à questão, para buscar soluções nesse trecho, tudo bem? O conectivo para indica, então o conectivo para indica. Isso é exercício, gente, como eu sempre digo, para que você ganhe tempo, tudo bem? Aqui é um exercício claramente de conjunção. Conjunção, se você sabe o uso dos conectivos, você bate o olho no para, você vê que são alternativas curtinhas, então você não perde tempo para resolver. E o número 4, para seus problemas, o possessivo destacado tem como antecedente, então olha só, a gente tem um pronome aqui, a gente tem um pronome possessivo, e aí a gente vai ter que olhar no texto quem que é o antecedente, porque todo pronome ou ele acompanha ou ele substitui, ele retoma um nome, certo ou errado? Tudo bem? Então, quem que ele está retomando? Nós saberemos ao ler o texto. Observe que o exercício 3 e 4, eles são de gramática, logo, é basicamente exercício que você só precisaria de trechos para responder realmente, né? Não é em si nem interpretação nem compreensão do texto. Bora pro texto? Vamos dar uma olhadinha aqui no que ele traz pra gente. Ele tem de cara, a gente já vê que ele tem um título que fala sobre melhor qualidade de vida. E isso tá lá no exercício também para nós. Vamos dar uma lida aí. Se você quiser, fique à vontade para pausar o vídeo, faça a leitura também você, e aí depois você continue com a resolução, tá bom? O exemplo de Los Angeles, onde grupos sociais se organizaram para buscar soluções para seus problemas, deve ser observado com atenção.
formando inclusive patrulhas civis para inibir a violência urbana, demonstraram o quanto a participação de todos é vital. Sem uma mudança radical de mentalidade, jamais construiremos uma convivência tranquila e segura. Cada um por si é o caminho do suicídio. Contar apenas com o governo, com a polícia, para a nossa proteção, é confiar demais na sorte. Temos que assumir nossas responsabilidades. Vizinhos, amigos, qualquer um que cruze por nossa calçada não pode ser encarado como um estranho. Devem ser como parte de nossas famílias. Beleza? Então primeira leitura aqui que nós fazemos desse texto, lembrando lá as aplicações dos níveis de leitura que eu explico, né? É uma leitura, primeiro, num tom jornalístico, no qual você tem que ser capaz, ao terminar a leitura desse texto, de dizer qual é o tema, sobre o que este texto fala, tudo bem? Onde grupos se organizam para buscar soluções para problemas, deve ser observado com atenção. Então, o que a gente consegue entender aqui? Aí eu gostaria que você colocasse nos comentários qual que é a sua primeira leitura. Então, você coloca assim, um ponto, coloca para mim nos comentários, um ponto, entendi que o texto fala sobre tal. Tudo bem? Só para a gente entender quais são as diversas interpretações e compreensões que cada um tem deste texto. Ok? Lembrando que eu sempre digo a vocês que não devemos extrapolar na nossa interpretação. Então, o que eu entendo aqui? Ele fala sobre uma solução civil para a violência urbana. Tudo bem? Então eu vejo que são civis que se reuniram e é uma ação que gerou aí uma refutação, ou seja, mais pessoas querem trazer isso à tona e aplicar isso também aonde elas moram. Então não precisa acontecer somente em Los Angeles. Los Angeles foi citado aqui como um exemplo, beleza? Então o que a gente começa a dividir esse texto? O exemplo de Los Angeles, onde grupos sociais se organizaram para buscar soluções para os seus problemas, deve ser observado com atenção. Então, primeira coisa aqui, o autor fala sobre o exemplo de Los Angeles, que ele fez algo, os grupos sociais se organizaram para buscar soluções, dividindo. O que eles fizeram? Aí vem o quê? Tudo bem? O que eles fizeram? Ok? O quê? Formaram, inclusive, patrulhas civis para inibir a violência urbana, demonstrando quanto a participação de todos é vital. Sem uma mudança radical de mentalidade, jamais construiremos uma convivência tranquila e segura. Então, o que eu entendo aqui? Aqui seria um segundo ponto do nosso texto, tudo bem? O que foi feito? E aí, o que a gente percebe? Vem o ponto de vista do autor do texto, tudo bem? Aí ele começa falando, sem uma mudança radical de mentalidade, jamais construiremos, tanto que a gente sabe que é o ponto de vista dele, ele está se incluindo aqui nesse nós, né? Uma convivência tranquila e segura. E aí ele continua falando sobre o ponto de vista dele, que o caminho cada um por si é um suicídio, contar apenas com o governo, com a polícia para nossa proteção é confiar demais na sorte, tudo bem? E aí ele dá ali, né? Aqui nós fechamos um terceiro ponto do texto e ele vem aqui com esse fechamento. Temos que assumir nossas responsabilidades. Vizinhos, amigos, qualquer um que cruze nossa calçada não pode ser encarado como um estranho. Devem ser como parte de nossas famílias, beleza? Então a gente faz essa divisão para entender cada parte do texto, cada parte isolada. O exemplo, o que é este exemplo e qual que é o ponto de vista do autor em relação a este exemplo. Visto isso, teríamos lá, isso daí é o nosso segundo nível de leitura, beleza? Segundo nível de leitura, ok? Aí o que acontece? A gente começa a entender que em si a temática do texto não é a questão da violência urbana ou dos grupos sociais, e sim o que o autor propõe para nós, que é uma mudança na mentalidade social, tudo bem? Para que nós consigamos viver melhor e com mais segurança. Isso sim é o foco desse texto. Beleza? Vamos para o exercício número 1. E agora é importante que você coloque para mim nos comentários a sua resposta. Realmente, o meu ponto número 1 mudou. Eu comecei a entender o que realmente o texto quis dizer. Então, a gente tem que observar com muita atenção para não achar que o texto fala sobre um assunto, quando na verdade é sobre outro assunto, beleza? Segundo o texto, a melhor qualidade de vida depende, letra A, da ação da polícia. Então, segundo o texto, a resposta está no texto, beleza? Da ação organizada do governo,
Letra C, da ação integrada de toda a comunidade? D, da formulação de patrulhas civis? Ou letra E, da ação individual? Bom, aqui a gente consegue ir eliminando, né? Aqui a gente consegue ir eliminando de cara da ação da polícia, certo? Porque, segundo o texto, o autor ele não aposta na ação da polícia, muito menos na do governo. Pode voltar aqui o texto, a gente vai ver o seguinte. Ele fala assim: contar apenas com o governo ou com a polícia para nossa proteção, olha só o trecho aqui, ó, é confiar demais na sorte. Então, não temos que contar com o governo ou com a polícia. Vamos voltar para a questão e a gente vê o seguinte. Ação integrada de toda a comunidade? Da formulação de patrulhas civis ou da ação individual? Não, porque ele também fala no texto que a ação individual é um suicídio, certo? Então, é o exemplo de Los Angeles, onde grupos sociais se organizaram. Vamos voltar no texto. Lembra que eu falei sobre não extrapolar, ó? Onde grupos sociais se organizaram, então, tudo bem? Podemos voltar? O autor nos diz, ao longo do texto, que é necessário seguir o exemplo de integração da cidade americana, ou seja, não em si, a gente pode ficar em dúvida entre essas duas, né, da formulação de patrulhas civis. A formulação de patrulhas civis foi um exemplo que ele deu, mas o que é o foco do texto, a melhor qualidade de vida depende da ação integrada de toda a comunidade. Então, a alternativa correta é a alternativa C de caramba, que fácil. Exercício número 2. O autor cita o exemplo de Los Angeles para qual que é a finalidade, ou seja, a resposta está no texto porque o autor cita o exemplo de Los Angeles para, letra A, demonstrar que nos Estados Unidos tudo funciona melhor? É esse o objetivo do autor do texto? Ele está elogiando super os Estados Unidos? Não, né? Então, de cara, a gente já pode eliminar essa alternativa. Letra B, poder abordar problemas semelhantes no Brasil? Opa, pode ser que seja a nossa alternativa. Letra C, indicar caminhos equivocados na solução do problema da violência? Caminhos equivocados não, né? Caminhos corretos, ou seja, caminhos alternativos para a solução do problema da violência. Então, não, né? Isso daqui, o equivocados, é o que acaba eliminando a alternativa. Letra D, provar que só a democracia pode consertar os erros sociais? Não, porque nem se trata de democracia, né? Em nenhum momento do texto, né, ele fala sobre a democracia. Então, também não vamos extrapolar. E letra E, mostrar que os americanos já resolveram os problemas que nos incomodam. É esse o foco do texto? É essa a finalidade do autor? Não. É essa a finalidade do autor? Não, né, gente? A finalidade dele é falar o seguinte: a gente não pode deixar tudo na mão do governo ou da polícia, a gente tem que tomar uma atitude para resolver o problema da violência urbana. Então, ele está dando ali uma alternativa, um exemplo para nós. Então, a letra B, tudo bem? Ou seja, o exemplo de Los Angeles, só para a gente finalizar, ele abre caminho para um desenvolvimento de uma ideia de união entre nós, brasileiros, né? Que nós podemos ter também uma atitude semelhante. Tudo bem? Então, ficou entendido? Coloque aí nos comentários caso você não tenha entendido para a gente discutir até chegar a um consenso, tá bom? A alternativa correta é a alternativa B. Exercício número 3, exercício rápido, fácil, para você não perder tempo, tudo que trata sobre o uso dos conectivos, inclusive já tem aula dos conectivos completaça aqui no canal, aula de conjunções coordenativas e aula de conjunções subordinativas, que são as que mais caem, tudo bem? E eu vou deixar também aqui no link da descrição, beleza? Vai aparecer no card e no link da descrição, não deixe de assistir, porque isso cai no Enem, cai no vestibular, cai no concurso público, não é cai, gente, despenca, beleza? Olha só, vamos lá. Para buscar soluções, linha 1 para 2, neste trecho conectivo para indica causa, direção, comparação, concessão ou finalidade. Eu até sem querer acabei falando lá no exercício 2, se vocês virem anteriormente, eu acabei colocando aqui para vocês que o para indica finalidade, para algo, tudo bem? Então a preposição para... ela pode apresentar diversos valores semânticos, essa preposição, como uma conjunção também. Na passagem destacada, ela indica a finalidade da organização dos grupos sociais. Então, equivale, como sempre ocorre quando tem esse sentido, à ideia de para quê? Para que algo aconteça, tudo bem? Por exemplo, certo? Para que se busquem, neste caso, soluções. A alternativa correta, a alternativa E. Eita, que fácil, professora! Exercício número 4. Para seus problemas,
O possessivo destacado tem como antecedente, aí tem as alternativas. O que você tem que fazer neste caso? O que você tem que fazer nesse caso? Você tem que voltar no texto para dar uma olhada. Então vamos lá, ele indica pra gente exatamente aonde está, ó, linha 2. Você nem precisa ficar procurando, tá? Então vamos lá no texto na linha 2. O exemplo de Los Angeles, onde grupos sociais se organizam para buscar soluções para seus problemas, Então, olha só, para seus problemas. Quem que esses seus está retomando? A exemplo de Los Angeles, onde grupos sociais se organizam para buscar soluções para seus problemas. Os problemas de quem? Quem que se organizam, gente? Grupos sociais, tudo bem? Eles se organizam para buscar soluções para os seus próprios problemas. Logo, vamos lá ver se tem essa alternativa no exercício. Letra A, Los Angeles. Letra B, grupos sociais. Letra C, patrulhas civis, soluções ou famílias. Ou seja, a gente tem aqui uma questão de coesão textual. Você verifica, né, se ele está retomando corretamente. Por exemplo, se no texto, como o grupos sociais já estava anteriormente, se estivesse teus, estaria errado. Tudo bem? Porque aí você teria que falar depois dos grupos sociais, não antes, ok? Então, o pronome foi usado de forma correta. E aí, fácil, muito fácil ou fácil até demais? Olha que moça linda, meu Deus, Jesus do céu, que sensualidade. Você já seguiu essa sensualidade inteira neste Instagram incrível, lindo, maravilhoso? Ainda não? Já seguiu no Twitter? Já curtiu a nossa fanpage? Ainda não? Não se inscreveu, nem ativou o sininho, né? Deixa você comigo que eu vou pegar um ranço tão grande. Na hora que eu te encontrar, você vai ver o ranço que eu vou ficar de você. E não deixe de dar um pulo na nossa plataforma para ter acesso aos nossos cursos completos e correção detalhada da sua redação, tá bom? Eu encontro você na nossa próxima aula. Um beijo carinhoso, até lá e tchau!